Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao canal Regina Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais. Quais são eles? A gula, luxúria, avareza, ira, inveja, preguiça e vaidade. Esses pecados são chamados capitais por São Tomás de Aquino porque eles são cabeças, ou seja, eles são o início, o fundamento, a raiz de todos os outros pecados. Através desses pecados há um desdobramento de outros pecados, que nós vamos ver em outros vídeos. Então a gente pode fazer uma analogia com a árvore, que tem várias ramificações. É nesse sentido que eles são chamados cabeças, capitais, do latim capit. E como que se dá isso? Como que esses pecados eles agem na nossa vida? Eles desordenam os nossos desejos. Então, ficamos com os desejos desordenados. Se nós formos pensar no início, Deus nos criou a imagem e semelhança dele, como eu já disse no vídeo sobre a alma. Todos os atributos de Deus estão infusos na nossa alma, por isso somos imagem e semelhança dele. Até aí tudo estava em ordem, mas com o pecado houve uma desordem. O pecado surgiu no coração de Lúcifer. Como que surgiu isso? As pessoas tendem a perguntar. Não podemos esquecer que todas as criaturas que Deus criou têm o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Sendo Lúcifer um anjo, ele escolheu não amar a Deus. O pecado surge então no coração dele e ele faz a rebelião no céu, convencendo alguns anjos a serem rebeldes também contra Deus. Por isso a gente lê nas Escrituras que eles são anjos caídos, se tornaram demônios. Então, por inveja, Lúcifer, ele vai tentar Adão e Eva a comerem do fruto proibido. Que fruto é esse? Muitos ficam especulando que fruto seria esse. Na verdade, o que a gente tem que entender é que Deus estava provando a obediência de Adão e Eva. Deus não tenta ninguém, mas Ele nos prova. E a ordem de Deus era que Adão e Eva pudessem comer de todos os frutos das árvores que havia ali no Éden. Mas uma específica Ele proibiu. O que aconteceu? Lúcifer tentando Eva, e depois Adão, fez com que eles comessem do fruto, mentindo, dizendo que eles seriam iguais a Deus se comessem daquele fruto. Ou seja, ele estava dizendo que Deus havia mentido para eles. E aí houve a desordem dos desejos. Começa aí essa desordem. Como já havia falado em outros vídeos, Jesus ele tira a culpa deste pecado original de nós, mas as consequências permanecem. Então ficamos com uma natureza caída, propensa a pecar. Então, se a gente for analisar, quando Lúcifer ele fala sobre esse fruto
para eles, ele coloca que o fruto daria a eles o poder deles serem iguais a Deus. Então aquele fruto passa a ser extremamente atraente para eles, porque vem carregado de uma mensagem, né, que eles teriam poder. E isso fez com que eles ficassem mais propensos a experimentar o fruto e a cair no pecado. No Novo Testamento, o apóstolo João, São João, ele vai dizer que existem 3 fontes de tentação que nós sofremos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando vamos ler sobre a tentação de Jesus, nós vamos ver que isso também está no contexto da tentação de Jesus. Essas 3 fontes. Quando Jesus é tentado a primeira vez para transformar as pedras em pães, isso está ligado na concupiscência da carne. Quando ele é tentado, que Satanás fala para ele, né? Todo esse reino será seu se somente uma vez se prostrar e me adorar. Está ligado na concupiscência dos olhos. E quando Satanás fala para Jesus se atirar do pináculo do templo, dizendo que Deus daria ordens aos seus anjos para proteger, e Jesus responde que também estava escrito: não tentarás seu Deus. Isso quer dizer sobre a soberba da vida. O que é a soberba? Soberba toda vez que a pessoa ela não aceita se submeter às leis de Deus. É uma rebeldia, está ligada à rebeldia. Hoje em dia, nós podemos identificar essas 3 fontes de pecado no desejo de prazer, no desejo de ter e no desejo de poder. Então, essas fontes, elas se desdobram nesses 7 pecados e, por sua vez, esses 7 pecados se desdobram em 50, mais ou menos, de cada um. Nós vamos ver isso ao longo dos outros vídeos, né, que eu pretendo falar de cada um separadamente. Então, essas tendências desordenadas em nós causam o pecado, a causa é o pecado original, vai afetar a nossa alma e as nossas ações. Então, a luta que nós temos que travar é contra essas desordens, esses desejos desordenados, porque isso vai ser essencial para a nossa vida espiritual, para a nossa santidade. Então, à medida que nós vamos aprofundando em cada pecado, nós vamos ver que o nosso comportamento, cada comportamento está ligado no pecado original. E tem como combater. É o que eu pretendo fazer nos próximos vídeos, mostrando como comportamos e o que devemos fazer para combater esses pecados e essas tendências em nós. Ok? Então, até os próximos vídeos.